Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 13 de junho de 2021. E conforme você viu, nosso tema é louco esta noite. Então hoje, coincidentemente, é dia 13 e muitas pessoas têm problema com esse dia 13. Mas o tema não tem nada a ver com o dia. O tema está relacionado ao assunto de hoje, ok? Essa frase partiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo, em que ele fala aos ouvintes uma parábola. E esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Então eu vou ler do verso 15 até o verso 20. Essa parábola diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então essa frase saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Louco, esta noite. O objetivo do nosso encontro aqui pelas redes sociais surge diante da pandemia. E a pandemia tem levado muitas pessoas a óbito. E com isto, muitas pessoas têm procurado, né, uma forma de se organizar a sua vida. E pessoas, né, se precavendo no sentido de uma previdência privada, um seguro de vida, a busca por uma igreja, um certo medo, uma certa ansiedade da morte. E isso tem gerado uma ansiedade, às vezes até um certo pânico em algumas pessoas. E tem uma frase bastante conhecida, mas assim, quando a criança entra na escola, às vezes o professor faz a seguinte pergunta: o que você quer ser quando crescer? E algumas crianças respondem, então, eu quero ser médico, eu quero ser, né, um advogado, eu quero ser um missionário, eu quero ser um homem muito rico. E depois ele continua a frase dizendo o seguinte: e depois que você se formar? Depois eu vou ter os meus pacientes, eu vou ganhar muito dinheiro. E ele continua perguntando: e depois? Bom, e depois eu pretendo ter uma família, ter filhos. E depois? Bom, depois podemos pensar numa aposentadoria privada, uma boa poupança para eu poder viajar o mundo, conhecer novos lugares. E depois? As coisas vão se afunilando para um lugar, a morte. A morte é inevitável. Ela nos alcança, mesmo que você fuja, ela nos alcançará um dia. E aconteceu que chegou a noite deste moço, que era rico, muito rico,
e a produção dele foi maior do que ele esperava. Ele então constrói celeiros maiores e recolhe os bens, provavelmente pensando naquela ocasião numa aposentadoria segura, uma longa vida ainda pela frente. E é interessante que ele conversa com ele mesmo. Ele conversa com a sua alma. Ele diz assim: alma, tens em depósito muitos bens. Ele está conversando com a sua alma. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. E ele então diz: descansa, come, bebe e folga. Ou seja, gostaria de compartilhar com você hoje duas coisas que têm iludido as pessoas no sentido de alcançar descanso para a sua alma. A princípio, eu queria que você entendesse uma coisa pela palavra de Deus. Isso aqui não é opinião minha, isso aqui não é um pensador, isso aqui é a palavra de Deus, foi Deus quem disse. Está em Isaías capítulo 57, os versos 20 e 21, que nos diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Quando a pessoa está em paz com Deus, ele encontra descanso. Mas muitas pessoas que não têm essa paz, porque pela Escritura, quem é o ímpio? O ímpio são todos aqueles que nascem nesse mundo. Nós nascemos ímpios, pecadores, destituídos da glória de Deus. Somos ímpios. E não sei se você já presenciou no mar, ou então através de algum documentário, um mar bravo, agitado. A Bíblia está dizendo que o ímpio é semelhante a esse mar agitado. Ele está sempre em busca, ele está buscando o quê? Buscando paz, buscando descanso para a sua alma. Então ele acha que ele vai encontrar esse descanso onde? Tendo uma boa poupança, tendo uma riqueza para o futuro, se assegurando do que vem pela frente. E não é isto que a palavra de Deus ensina. Não é isto que o Senhor Jesus mostra na sua palavra. Aqui no texto que nós estamos compartilhando, louco esta noite. Você preparou muita coisa, você tem agora em depósito muitos bens, mas o seu dia chegou. E você, infelizmente, achou que era a riqueza que daria o descanso e não foi isto. E o texto continua dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? No versículo 21, ele diz assim, o Senhor Jesus: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então nós temos, pela palavra de Deus, esta situação. Talvez você seja um deles. Trabalhar, 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 trabalhar. Vamos fazer uma poupança. Eu quero ter segurança, eu quero viajar. E de repente, chegou seu dia. Chegou a sua hora. Chegou a sua noite. Esta noite. Você tem preparado, vai ficar para quem? E na verdade, esse é uma busca para a pessoa que quer o descanso para a alma. Porque quando a pessoa tem descanso na sua alma, se ele é rico, se ele é pobre, se ele está idoso, se ele não está idoso, se ele tem sabedoria, se ele não tem sabedoria, mas uma vez que ele está diante de Deus justificado, ele tem paz com Deus. Uma outra coisa que as pessoas buscam e correm atrás, achando que vão encontrar paz ou descanso para a alma,
está no Evangelho de João, capítulo 3. Esse homem chamado Nicodemos, né, ele era príncipe dos judeus, ele tem uma religião maravilhosa, né, ele fazia parte dos fariseus, e aí o Senhor Jesus, né, tem um encontro com ele. Na verdade, Nicodemos vai até Jesus à noite porque ele não tem paz. É ímpio. Tem uma religião, mas é ímpio. Tem uma religião, mas não tem paz. Outros têm dinheiro, mas não têm paz. Então, se você me permite, eu vou ensinar onde você pode encontrar descanso para a sua alma. Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versos 28 e 29 dizem assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A expressão é cansados e oprimidos. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Queria compartilhar com você o seguinte: riqueza, poupança, armazéns abarrotados não lhe dá descanso para a sua alma. Ter uma religião não dá descanso para a sua alma. O único lugar que você encontra descanso para a sua alma é em Jesus Cristo. E ele faz uma obra tremenda em nós, perfeita, que eu não posso fazer, você não pode fazer, o seu dinheiro não pode comprar. Durante toda a história nós temos períodos em que as pessoas estão tentando comprar salvação, e na verdade é algo tão simples que está descrito em Romanos capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia, você pode ir lá. Romanos capítulo 5, olha que coisa fantástica. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma justificação proporcionada por Deus para mim e para você, e isto em Cristo Jesus. Ou seja, nascemos ímpios, destituídos da glória de Deus, sem paz. Pensamos que é a religião que vai me dar paz, e não é. Pensamos que é a fortuna que vai me trazer paz, e não é. Nada disso. É simplesmente a justificação que ocorre em Cristo Jesus. Jesus vem a este mundo, vai à cruz e morre. Ao ser levantado da terra, ele nos atrai. Isso está descrito em João 12:32. Ao morrer naquela cruz, ele crucifica o meu e o seu velho homem, que está em Romanos 6:6. E Romanos 6:7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, resumindo tudo isto, você pode hoje estar preparado para encontrar-se com o Senhor Deus, tendo riqueza ou tendo uma religião, ou não tendo riqueza ou não tendo religião. É simplesmente você crer na palavra de Deus, que diz que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu, que o Senhor Jesus Cristo nos levou à morte juntamente com ele, que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, me justificou e te justificou. Independente do que você tem, você pode experimentar hoje a regeneração, a justificação em Cristo Jesus. Ou então, fatalmente, um dia, você vai ouvir esta frase: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Orientação da minha parte para com você é: resolva esse assunto hoje, enquanto é tempo, ok? Um excelente dia para você, domingo maravilhoso, que Deus abençoe. Tchau!